Eugenio de Medio. Obras únicas cronotopos. O termo cronotopo deriva das palavras gregas chronos, tempo, e topos, lugar, e indica a unidade do espaço e do tempo como dimensões inseparáveis, com implicações fundamentais tanto na física moderna como nas humanidades. Em 1908, o matemático Hermann Minkowski, nascido na atual Lituânia, então parte do Império Russo e naturalizado alemão, introduziu o conceito de cronotopo, ou espaço tetradimensional, como parte da teoria da relatividade. O filósofo e crítico russo Michel Michailov Bastin adotou o conceito para indicar a unidade fundamental do espaço e do tempo que dá forma a uma narrativa. Representou a relação entre as coordenadas temporais e espaciais que estruturam um texto, influenciando o enredo, as personagens e o gênero do texto. Também é possível detectar esta quadridimensionalidade em obras anteriores à enunciação do conceito. Assim, na literatura, especialmente nos romances, podemos encontrar cronotopos topográficos, lugares específicos em que o enredo da história se desenrola em tempos diferentes. Cronotopos psicológicos, em que as histórias são narradas subjetivamente pelas personagens, representando muitas vezes a realidade de forma distorcida. Cronotopos metafísicos, relativos à interpretação que os autores fazem do mundo, com visões simbólicas ou filosóficas do tempo e do espaço, muitas vezes conotadas com elementos de mistério ou transcendência. Para Bastin, as artes plásticas são tão imediatas e não sequenciais como a narração verbal. Provavelmente, expressou esta opinião com base na pintura tradicional, que considerava suspensa no ar, ou seja, sem dimensão temporal. Nas artes visuais, no entanto, o conceito pode ser aplicado para analisar como o tempo e o espaço podem fazer parte das obras e determiná-las, mesmo com características semelhantes ou diferentes da literatura. O cronotopo pode, por exemplo, ser entendido como a condensação e simultaneidade de múltiplos pontos de vista ou momentos temporais num único espaço visual, criando assim um tempo denso e compacto manifesto numa única imagem. A obra de 1911, Eu e o Meu País, de Marc Chagall, é um exemplo disso. O mesmo acontece com as histórias bíblicas ou histórias de santos dos antigos mestres, que combinavam diferentes episódios de um conto no mesmo plano visual. A artista espanhola Esther Ferrer também utiliza autorretratos tirados com anos de intervalo na sua série de obras Autorretrato en el Tiempo, para refletir sobre a passagem do tempo e a sua percepção. Outro modo pictórico é o enfraquecimento da profundidade, criando um efeito de espaço desfocado ou indefinido. Isto cria um espaço visual, suspenso, que não está ligado a uma dimensão temporal convencional. As obras de Douglas Gordon, que expandem o tempo narrativo dos filmes até 24 horas para manipular a percepção do tempo e do espaço pelo espectador, vão nesta direção, embora nelas seja utilizado outro meio. O conceito de cronotopo pode ser conjugado nas artes visuais com outros modos de expressão que se afastam totalmente da narrativa declinada nas imagens, sobretudo quando o conceito é aplicado conscientemente pelos autores e não por outros, a posteriori. Por exemplo, nas obras da milanesa Nanda Vigo, que publicou o seu Manifesto Cronotópico em 1964, a luz produzida pelo néon branco é filtrada por placas de vidro fosco, gerando uma distorção na percepção do espaço. O uso consciente do conceito de cronótipo introduz uma dinâmica de relações entre autor, narração, imagem, espectador e mundo e supera a percepção de Bastin da pintura como uma imagem estática e suspensa. O cronotopo permite-nos compreender como a obra visual exprime uma dimensão não só estética, mas também ética e cognitiva, em que a identidade se manifesta como um comportamento responsável e dialógico, em que o eu se constrói em relação ao outro e ao contexto espaciotemporal, estimulando uma visão crítica da realidade da obra, de si próprio, da sociedade e do mundo. A minha pesquisa sobre os cronótipos delineia a relação espaciotemporal de diferentes formas que podem ser classificadas em 3 grupos:
mesmo que por vezes estejam integrados. Com a técnica do pliage, o espaço expressivo conquista a terceira dimensão, projetando partes da tela para o observador ou para a parede do fundo, deixando-a por vezes a descoberto. A dimensão do tempo é introduzida não só pela utilização de textos antigos reavivados, mas também pela luz que modifica a imagem, quer através da colocação da fonte de luz, que produz partes iluminadas e partes sombreadas, quer através do ponto de vista do espectador, que percepciona as obras de forma sempre variável. Isto acontece tanto subjetivamente para um único observador que se desloca pelo espaço, como para vários observadores simultaneamente presentes, claro, em diferentes pontos de vista. Neste sentido, as obras assim realizadas estimulam uma visão múltipla e crítica da realidade, fazendo refletir sobre a subjetividade da percepção das coisas e do mundo. Na série de fósseis do espaço antrópico, o tempo é introduzido pelo conceito de obras em que se imagina que, num futuro indefinido, um dos nossos descendentes ou um dos extraterrestres encontra, durante escavações arqueológicas, objetos que nos são comuns, mas petrificados e que já não têm qualquer sentido de uso ou significado para eles, sendo por isso considerados como peças de museu e etiquetados conforme a sua forma de os entender com nomes hipotéticos que nos são por vezes curiosos ou irónicos. Neste caso, para além do jogo de luz e sombra representado pelos objetos acumulados nas tábuas, que remetem para as considerações anteriores, a reflexão sugerida é a da indeterminação das convenções e definições que, na realidade, só se aplicam num determinado espaço físico, temporal, sobretudo, social. Nas séries mais especificamente designadas por cronotopos, as superfícies pictóricas perdem o seu caráter estático, conquistando o espaço ao serem amassadas, rasgadas ou libertas dos limites da forma geométrica. Os signos e símbolos arquetípicos, quando presentes, também se desprendem da superfície pictórica ao ponto de se libertarem completamente dela para conversarem diretamente com a parede do fundo ou fluírem para o espaço. Também aqui, as posições da luz e dos observadores, e em alguns casos o movimento e a interação com as obras, determinam a percepção da quarta dimensão com implicações semelhantes às dos grupos anteriores.